Bom dia, amada igreja. Graça e paz sobre a vida de cada um. É sempre bom estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, mas confesso para vocês que nunca é fácil. Obrigado. E especialmente essa missão se tornou um pouco mais difícil porque nós acabamos de ter um retiro muitíssimo abençoado e tendo o Jamê como preletor. Então, falar depois de um tempo assim é mais desafiador ainda. E eu digo que é difícil porque depois de tudo aquilo que Deus falou conosco, um tempo tão precioso que nós tivemos, é normal nós queremos continuar ouvindo as verdades do Senhor com a profundidade e a graça que é própria do nosso irmão Jamê. Porém, a minha esperança é que também depois do privilégio daquilo que nós recebemos no retiro, vocês estejam mais sensíveis ao Espírito Santo e recebam mais receptivos à palavra que eu pretendo compartilhar, porque eu tenho plena consciência de que eu não sou capaz, mas o Espírito Santo é Ele que ministra os corações. Amém? Amém. Queridos, eu queria trazer uma reflexão com vocês, primeiro relembrando de algo que nós já ouvimos nesse último mês, ou talvez nessas últimas 5 semanas. Algumas semanas atrás, o tio Saulo esteve aqui e nós ouvimos ele compartilhar sobre o maior mandamento de todos. E nos lembrando e reafirmando que nós devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração. E ele ensinou, nos passou, que nós podemos expressar isso ao Senhor, expressar esse amor a Deus de várias maneiras. Então, esse mandamento que está lá em Deuteronômio 6 e também nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês já conhecem, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua alma. Então é isso que Deus quer de nós. E também, depois, o Cabral esteve aqui também e nos falou sobre a importância de nós mantermos o nosso tanque cheio para seguirmos firmes na caminhada com o Senhor. E um dos pontos destacados por ele naquela ocasião foi de que nós precisamos voltar ao primeiro amor. E ele usou então o texto lá de Apocalipse 2:2-5, que diz assim: o anjo do Senhor à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. E aí vem a advertência: tenho, porém, contra ti, que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Diversos outros textos da palavra de Deus fala a respeito
do que significa o primeiro amor, né? Da reação que nós temos quando nós nos convertemos, né? Então, o primeiro amor, ele tem relação com o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, quando nós nos devotamos totalmente a Ele. O primeiro amor também pode ser visto como um fogo de grande intensidade do nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as coisas. É um transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus e abrir mão de tudo para desfrutar do seu achado. Podemos dizer ainda que o primeiro amor significa uma profunda resposta ao entendimento do amor a Cristo, que nos leva a buscar e a servir, a trabalhar com intensidade e paixão. Então, amar a Deus de todo o coração e não abandonar o primeiro amor. Com isso, podemos concluir que não é possível amarmos a Deus de todo o coração se nós não mantivermos a paixão do primeiro amor. Não conseguimos cumprir o maior mandamento de todos, de amar a Deus de todo o coração, se nós não mantivermos o primeiro amor. Acontece que não é fácil sempre andar nesse nível, manter essa constância, porque isso requer muito de nós. E certa pessoa já disse que a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração com Deus ou em Deus. Os desafios são muitos. E o diabo certamente faz e fará de tudo para que nós esfriemos, para que nós percamos a paixão, para que nós não amemos o Senhor de todo o coração. E ele vai utilizar dos artifícios, das artimanhas, dos enganos, que é próprio dele, para nos afastar desse caminho de amor sincero ao Senhor. E por isso nós precisamos estar vigilantes e atentos. E não havendo dúvidas de qual é o padrão do amor que Deus espera de nós, de todo o coração, com paixão e intensidade, é preciso dizer que quando nós deixamos ou perdemos o primeiro amor, isso não é só um momento de crise pelo qual nós estamos passando. Isso é uma queda. É um pecado do qual nós precisamos sinceramente nos arrepender. Precisamos ter consciência de que o primeiro amor, ele é como um fogo, que se deixarmos de colocar a lenha, de abastecer, de cultivar, ele vai se apagando. Dessa forma, é necessário então que cuidemos com as distrações que roubam o nosso tempo do Senhor. É preciso cuidarmos com a falta de profundidade nas coisas espirituais, achando que a gente pode levar a nossa vida com Deus de qualquer maneira, e não criamos raízes profundas, como aquela semente que caiu em solo rochoso e que as raízes não puderam crescer. Precisamos atentar também e cuidar com a falta de tratamento em determinadas áreas das nossas vidas, as quais nós não damos abertura. Eu lembro os irmãos
que para que o ramo dê fruto, ele precisa ser podado, né? Então nós precisamos tratar determinadas áreas das nossas vidas e também precisamos cuidar com o convívio com o pecado. Lá em Mateus 24:12 está escrito, Jesus falando a respeito dos fins dos tempos. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em razão da multiplicação do pecado à nossa volta e não necessariamente em nossas vidas, passamos a conviver com algumas coisas que, ainda que não pratiquemos, nós passamos a tolerar. Nós passamos a aceitar. Aquilo que deveria enojar o nosso coração, nós já passamos a aceitar. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. E aí, pode ser um filme, pode ser algo que a gente escuta, pode ser uma amizade que não nos leva por bom caminho. Enfim, várias coisas. A verdade é que nós precisamos ter um coração que aborrece o mal. Provérbios 8:13 diz: temer a Deus, tremer ao Deus eterno é odiar o mal. Nós devemos temer a frieza espiritual, vigiarmos para não sermos indiferentes àquilo que é tão sagrado, para não nos acostumarmos e fazermos pouco caso daquilo que é tão precioso ao Senhor. E pelo exemplo da igreja em Éfeso, que nós lemos ali em Apocalipse, nós vimos que Deus diz que conhece as obras dela, conhece que eles tiveram paciência, que eles trabalharam em nome do Senhor, que fizeram várias coisas, que não se cansaram, que repreenderam os falsos profetas, os falsos apóstolos, mas que a perda do primeiro amor fica evidente, então, não é relaxar na obra de Deus, não é deixar de congregar, não é deixar de fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer, né? A vida muitas vezes então se eu venho sempre, se eu estou fazendo isso, estou ajudando naquilo, isso não significa que nós estamos vivendo de maneira que agrada o Senhor. Porque a perda do primeiro amor não tem a ver com isso. E o texto de Apocalipse é claro. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas que perderam a paixão. E fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, por pensar no galardão, ou às vezes por um peso na consciência. E fazem bastante coisa por qualquer outros motivos que, se tivessem somado a paixão verdadeira pelo Senhor, fariam sentido. Mas que fazer sem isso não faz sentido. Quem está entendendo diz amém? Amém? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco mais com vocês. Eu gostaria de falar sobre combatermos a religiosidade e a vida de aparência. Faz tempo que o Senhor já tem falado comigo a respeito disso. Sobre o perigo da religiosidade. E eu quero ressaltar aqui que eu acredito realmente que, diante das minhas condições pessoais, isso é algo que o Pai quer continuar trabalhando na minha vida. Algum tempo atrás eu já estava revendo algumas
palavras que eu pude compartilhar com os irmãos. Em 2023, o Senhor falou fortemente comigo sobre a passagem da mulher na casa de Simão, aquela pecadora que unge os pés de Jesus. E Deus me mostrou ali a diferença entre o amor verdadeiro e a religiosidade, né? Tempos atrás também o Gustavo compartilhou conosco, antes disso inclusive, sobre cuidarmos com o fermento dos fariseus. E aquela palavra falou muito forte ao meu coração, porque ele usou uma frase que dizia assim, que há uma tendência daqueles que caminham há muito tempo, ou caminham já há alguns anos no Senhor, de nós nos tornarmos fariseus, de nós nos tornarmos religiosos. E isso já faz anos, o Senhor tem falado ao meu coração, e eu digo isso de mim porque eu tive o privilégio de, desde a infância, receber os princípios, ser criado, né, nos princípios da palavra de Deus. E eu quero aqui estar honrando o meu pai, está aqui. A minha mãe não está aqui, está lá em Curitiba, está fazendo um tratamento de saúde. Mas é honrar a vida deles, porque isso é um privilégio e nós não devemos batalhar e buscar isso também com os nossos filhos. Mas isso não significa, isso não garante que por eu ter recebido isso desde a infância, então eu vou viver uma vida sempre apaixonada por Jesus e vou amar Jesus de todo o meu coração em todos os momentos, né? O fato de eu ter aprendido isso desde pequeno não é uma garantia de que eu vou seguir a minha vida adulta, seguir a minha adolescência, a minha juventude, a minha vida adulta, a minha velhice, amando a Deus sempre com a intensidade que Ele deve ser amado. E recentemente eu conversava com um adolescente e ele me perguntou, como é que era tu na minha idade? E o Senhor me fez lembrar, o Perezan está rindo aqui, porque o Perezan cuidou de mim nessa idade, no grupo dos adolescentes. E eu falei, olha, apesar de eu ter sido ensinado, teve um momento da minha vida, na minha adolescência, que eu vivia de maneira rebelde. Eu vivia distante do Senhor, fazia coisas que não agradavam o Senhor, mas eu nunca deixei de congregar. Eu nunca deixei de estar aqui. Eu tenho uma irmã 2 anos mais velha que eu, e ela tinha se afastado e decidido não mais congregar. E aquilo eu via a tristeza dos meus pais, e por conta disso eu falei, não, eu também não quero saber, não quero viver aquilo que Deus tem para mim, mas eu também não vou deixar de congregar, de estar lá junto com os meus pais, né, para não entristecer ainda mais o coração deles. E eu estou falando isso para vocês, porque eu tenho então no meu currículo essa infeliz anotação de aparentar algo que não é verdadeiro, de estar aqui sem estar com o meu coração realmente voltado para o Senhor. E isso foi uma fase da minha vida, mas quantas vezes a gente não vem aqui nesse espaço, ou reúne na casa dos irmãos, ou mesmo num retiro, e nós não estamos com o nosso coração sincero diante do Senhor. Às vezes estamos ali por obrigação, ou às vezes para aparentar algo para alguém. Não, eu estou aqui, mas o meu coração está em outro lugar. Quantas vezes a gente está aqui, mas o nosso coração está longe. E diante disso, eu confesso aos irmãos que já faz algum tempo que eu leio algumas coisas na palavra de Deus, que eu já li várias vezes, mas nesses últimos tempos eu estou lendo e está fazendo mais sentido. E isso tem trazido ao meu coração um santo temor. E eu quero ler para vocês uma delas que está lá em Mateus 7, 21 a 23. Eu já li outras vezes aqui,
mas essa tem falado ao meu coração e tem gerado um grande temor diante de Deus, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco, Espírito Santo. Lembra ainda que, recentemente, final do ano passado, eu compartilhei com os irmãos sobre que não basta ser crente, tem que ser discípulo. É algo que tem a ver com isso que nós estamos conversando. Então, eu estou frisando bastante isso para que fique bem claro que essa advertência em relação a não perder o primeiro amor ou voltar ao primeiro amor, a frieza espiritual e a religiosidade, Deus tem falado primeiramente para mim. Dito isso, eu quero levar os irmãos à seguinte reflexão. Analisando os dias de hoje, os tempos em que nós vivemos, tempos de tecnologia avançada, de redes sociais, de comunicações instantâneas, de fotos, de vídeos, de publicações, de posts e de muito mais coisas. Eu arrisco dizer que nunca na história da humanidade houve tanta preocupação com a aparência. Houve tanta preocupação com a aparência. Nós chegamos ao ponto de ser criado o que alguns estudiosos dizem de cultura de validação da aparência. Cultura de validação da aparência. É um fenômeno social onde a autoestima e o valor pessoal são frequentemente medidos pela aprovação externa. Por curtidas, por likes, por comentários, por número de seguidores. E o que acaba gerando nas pessoas uma busca por uma perfeição irreal. Ou então uma realidade distorcida delas mesmas. E a intensificação do nível de exposição e de comparação social constante aumentou, sem dúvida, a vaidade nas pessoas. Gerou uma preocupação excessiva com a aparência. E essa questão, é importante dizer, também trouxe um impacto na saúde mental das pessoas. Isso tem sido associado ao aumento da ansiedade, à baixa autoestima e a outras questões que afetam a nossa saúde. E eu falo isso porque é importante nós compreendermos, amados irmãos e irmãs, essa realidade na qual estamos inseridos, da qual fazemos parte, o tempo que nós estamos vivendo. Especialmente porque se nós não cuidarmos, isso alcança as nossas vidas, isso atinge as nossas casas e, consequentemente, também entra na vida da igreja. E tratando, então,
especificamente a respeito da questão da religiosidade e do exemplo, do mau exemplo dos fariseus, eu digo toda essa questão da aparência, fiz questão de frisar isso para os irmãos, que é algo muito forte nos dias de hoje, porque a religiosidade tem muita relação com isso. A religiosidade, ela pode ser conceituada como a valorização da forma, a valorização da aparência, ou a prática de manter a aparência de piedade. Os irmãos compreenderam? A religiosidade tem relação com essa questão da aparência, de nós mantermos a aparência de piedade, seguindo regras e formalismo, sem, contudo, existir um coração sincero e honesto em relação a Deus. É apenas uma aparência de devoção, um culto exterior, porém desprovido de uma intensa paixão interior, de um transbordar verdadeiro de amor por Deus. E essa atitude, ela desagrada profundamente a Deus, como nós vimos na igreja lá em Éfeso. E isso também fica claro quando Jesus, aplicando aos religiosos dos seus dias, ele citou o profeta Isaías. Lá em Marcos 7, 6-9, Jesus disse, ele respondeu, bem profetizou, e aqui o contexto é o seguinte, os religiosos, os fariseus, estavam repreendendo e julgando e condenando Jesus e seus discípulos por eles não terem lavado as mãos antes de comer. E Jesus diz, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. A reação de Jesus nessa passagem deixa claro que ele não quer de nós encenação. O que ele quer de nós é o nosso coração. Amém? E muito embora essa questão da aparência ela tenha sido intensificada nos dias de hoje, é necessário lembrar que isso é uma coisa antiga. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos lá no livro de Gênesis, nós vemos Adão e Eva. É uma questão antiga que a humanidade tem a tendência de maquiar e de esconder os pecados, bem como de fingir espiritualidade. Se nós formos lá para Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram e o Senhor veio ao encontro dele, quando eles pecaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Em vez de consertar, se preocupar de consertar com Deus o erro que eles haviam cometido, eles foram atrás de folhas de figueira para cobrir a nudez, a aparência que eles estavam, né? Para se cobrir daquilo que eles tinham feito, da consequência que eles tinham feito. E também, falando dos últimos dias agora, Paulo escreve lá a Timóteo, no
capítulo 3 de 2 Timóteo, que essa preocupação com a aparência, ela vai continuar até o fim, né? Assim como Adão e Eva, que primeiramente mostraram-se preocupados com a imagem, lá no fim, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: sobrevirão dias trabalhosos, difíceis, e nos últimos dias os homens serão avarentos, serão amantes de si mesmos, serão mentirosos, serão enganadores. E fala uma lista terrível de como os homens serão nos últimos dias. Mas uma coisa ele fala assim, que nos últimos dias eles terão aparência de piedade. Terão aparência de piedade, mas negarão o poder. Negarão a essência de Deus. Isso deve nos levar a refletir. Porque, infelizmente, às vezes, nós trocamos a busca pelo Senhor pela aparência da busca. Nós substituímos o desejo sincero da presença de Deus pela busca fundada somente na aparência, tendo como única motivação de levar as pessoas a criarem uma imagem melhor de nós e da nossa espiritualidade. Queremos impressionar as pessoas em vez de nos dedicar a alcançar o coração de Deus. Irmãos, eu estou falando algum absurdo aqui? Jesus, nesse caminho, Jesus nos adverte para não cairmos nessa armadilha de queremos agradar os homens, aparentar algo para os homens, ou nos preocuparmos com a nossa imagem e não nos preocuparmos em sermos aprovados por Deus. E não nos preocuparmos antes de querermos agradar a Deus de todo o nosso coração. Então Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele dá alguns exemplos que deixam bem claro isso, essa advertência. Então, no versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, ele começa dizendo: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Então, nós participamos de um retiro onde o tema era o nosso chamamento. Efésios 2:10, que nós somos feituras de Deus, chamados para andarmos nas boas obras que Ele diante de mãos preparou para nós. Então é óbvio, é evidente que nós vamos praticar boas obras, que nós vamos fazer. Deus espera isso de nós. Porém, a advertência de Jesus é: cuidado para não fazer isso para ser visto, né? Então, aí ele fala: quando vocês forem dar esmolas, não façam isso para que os outros vejam tocando trombeta diante de vocês. Isso quem faz são os hipócritas, que querem o primeiro lugar, que querem ser admirados, que querem ser bem vistos. E depois ele fala mais adiante, né, a respeito da oração: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Pelo contrário, Jesus fala: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar, né? Deus vai nos recompensar. E aí depois ele fala novamente a respeito do jejum. E quando jejuares, não se preocupem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto
a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A advertência de Jesus. A gente tem que fazer as coisas, fazer aquilo que o Senhor nos mandou, por amor a Ele, com o coração reto e íntegro diante de Deus. Não para que os outros vejam aquilo que a gente está fazendo. Não para que a gente crie uma boa imagem de espiritualidade. O Senhor deseja um coração sincero diante dEle. O Pai que nos vê em secreto, Ele sim vai nos recompensar. Em outras palavras, Cristo quis dizer: não procure aparecer como que você faz, senão sua recompensa se limitará a tão somente ser visto e reconhecido pelos homens. Haja discretamente, buscando agradar só a Deus, e assim você guardará o seu coração de uma atitude errada, de uma vida apenas de aparência, e isso trará a recompensa divina a você. Amém? Como eu disse, é óbvio que nós não estamos proibidos de compartilhar nossas experiências. E a palavra de Deus diz que nós somos luz, somos sal, e Jesus não está se contradizendo quando ele diz para a gente não fazer as coisas para ser visto. Ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, e depois ele conclui: e brilhe, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vendo as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a quem? A Deus que está nos céus. Então, a gente tem que fazer diferença, nós vamos fazer as coisas, mas não para sermos vistos, mas para que nós glorifiquemos a Deus. Amém? Então, o problema está no anseio de promover a aparência de espiritualidade quando resolvemos anunciar aquilo que nós fazemos. E, lamentavelmente, muitas vezes nós valorizamos a casca, a embalagem, e esquecemos que o importante é a essência. Paulo nos lembra disso quando fala que e falando do poder do servo de Deus, ele fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós não somos nada. Nós não somos dignos de nada. Se há algum bem em nós, é pela graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos barros, meus irmãos. Não temos do que nos vangloriar. Aliás, a palavra de Deus também diz que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em conhecer o Senhor. Em fazer aquilo que agrada o Senhor. Em estar com o coração reto diante do Senhor. Então, quem deve receber o destaque é o Senhor e o seu poder, não a gente. Nós devemos lembrar, nesse contexto de vida de aparência, de buscar a aprovação dos homens, nós precisamos lembrar daquilo que Deus falou ao profeta Samuel, lá em 1 Samuel 16, quando ele se impressiona com o filho mais velho de Jessé, o irmão de Davi. Deus diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Podemos repetir? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ô Senhor, encontre em nós um coração puro, sincero. Jesus, ele foi muito duro, foi muito severo, foi muito veemente no trato que ele teve com os religiosos da época, os fariseus, nós já vimos ali naquele primeiro texto. Mas esses homens,
eles eram assim muito rigorosos com a lei. A aparência que eles passavam era de que realmente eles cumpriam tudo aquilo ali. Mas o problema estava no coração. E era só uma aparência, porque eles não cumpriam. Mas eles aparentavam, né? E Jesus chega ao ponto de dizer a respeito deles que eles eram como um sepulcro caiados, né? Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. O Senhor olha o coração, não a aparência. Então, quando ele fala isso para esses religiosos, é porque eles se preocupavam com a aparência. Por dentro, eles não estavam preocupados, interessados em agradar o Senhor. Em outra passagem, também a respeito desses homens religiosos, diz assim: então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo, lá em Mateus 23, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos e irmãs, nós precisamos, pelo amor sincero que nós devemos a Deus, compreender que a vida de aparência, ela anula a obediência praticada. Ou seja, se fizermos aquilo que Deus pede com a motivação errada, buscando agradar, ou melhor, buscando ser vistos pelos homens e receber reconhecimento dos homens, isso que nós fazemos não tem valor diante de Deus. A vida de aparência anula a obediência. Mesmo que nós estejamos fazendo algo que Deus manda fazer, se nós não estivermos com a motivação certa, com o coração certo diante de Deus, reto, íntegro, isso não tem valor diante de Deus. Lá em Provérbios 21, 2 está escrito: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O caminho pode parecer reto aos nossos olhos, nós estamos recebendo aprovação, né? Estamos recebendo elogios, mas o Senhor sonda o coração. Provérbios 16, 2 diz: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Outras versões diz: mas o Senhor pesa o espírito. Queridos, nós precisamos compreender que o pecado da religiosidade é um pecado gravíssimo. E o Senhor precisa afastar isso de nós. Nós precisamos nos arrepender. E a palavra de Deus diz que o pecado da religiosidade é pior do que a imoralidade. Não pela conduta em si, mas pelas consequências que a religiosidade traz. Porque o religioso, ao contrário dos demais pecadores, ele é um pecador vacinado contra o arrependimento. Lá em Mateus 11, 23, 24, Jesus fala a respeito de Cafarnaum. Cafarnaum, ela tinha
uma das maiores sinagogas da época. Então, a vida religiosa naquela cidade era muito forte. E Jesus diz o seguinte: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Né? Vocês sabem a história de Sodoma e Gomorra, o que era praticado nessas cidades e por que Deus mandou fogo dos céus, destruiu a cidade. Eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Por que Jesus falou isso? Porque lá em Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres, mas poucas pessoas creram. Poucas pessoas que ouviram a palavra de Jesus se arrependeram. A religiosidade, meus amados, bloqueia os pecadores contra o arrependimento. E é por isso que nós devemos atentar pela seriedade desse pecado, denunciar esse pecado nas nossas vidas, porque ele nos impede de nos arrependermos. Jesus cita uma parábola lá em Mateus 21, dizendo o seguinte: o que acham? Isso falando para os religiosos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram nem creram nele. O pecado da religiosidade é pior do que o pecado da imoralidade. Eu pensando num exemplo de personagens bíblicos a respeito, para nós entendermos isso, hoje pela manhã, o Espírito Santo estava me lembrando de Ananias e Safira. Lá em Atos, capítulo 5, no início da igreja, fala de como o Senhor estava operando a obra, movendo os corações, e de Barnabé, que ele tinha uma propriedade, e ele vendeu e deu todo o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos para ajudar todos aqueles que estavam necessitados. E era maravilhoso aquilo que Deus estava fazendo. E aí teve esse casal, Ananias e Safira, eles viram que aquilo foi bem recebido, né? Viram que as pessoas ficaram admiradas com aquela postura. Talvez tenham também outros irmãos feito isso. E eles foram também vender uma propriedade e entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Porém, naquele momento, o Espírito Santo dá a revelação a Pedro que eles não fizeram aquilo de forma correta, que eles estavam mentindo. Eles não deram todo o valor. Eles venderam a propriedade, retiveram parte do valor e entregaram o dinheiro como se estivessem dando todo o dinheiro. E para criar uma aparência diante das pessoas ali de que eles estavam entregando tudo, quando na verdade não estavam. E
E o que Pedro fala para Ananias é o seguinte: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Olha o coração que nós falamos no início, né? Onde é que a religiosidade vem, né? É um engano. Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses contra o Espírito Santo? E depois ele fala: por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. E a gente sabe a consequência. Esse casal, essas duas pessoas morreram, né? Mas o que eles buscavam aqui? A aprovação dos homens, né? Impressionar os homens, ser bem visto pelos homens. Mas era uma atitude boa que eles estavam fazendo de entregar o dinheiro? Era. Deus pediu, não pediu. Eles não precisavam ter vendido nada. Mas eles quiseram praticar uma obra que, se fosse verdadeira, sincera, com a motivação correta, agradaria a Deus como outros fizeram. Mas eles estavam buscando aprovação, querendo transparecer algo que não era verdadeiro. E sofreram a triste consequência. E muitas vezes nós, à semelhança deles e também dos fariseus, aprendemos a falar e nos comportar com ares de bons cristãos. E com isso, encobrimos a nossa desobediência. Irmãos, de nada adianta passar horas na igreja, nos grupos, ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim a tudo que o nosso Pai Celestial nos pede, se depois não se faz o que Ele nos ordenou com um coração sincero. Tiago fala de não sermos ouvintes negligentes, enganando-nos a nós mesmos, mas sermos operosos praticantes. Mas nós não temos que ser praticantes religiosos. Nós temos que ser discípulos, praticantes, aqueles que amam a Deus de todo o coração, que fazem as coisas para o Senhor com paixão, com intensidade, com coração sincero. Quem está no pecado sabe que está errado e que tem que mudar. Mas o problema do religioso é que, por sua aparência de piedade, ele se acha justo e perfeito. Vocês já ouviram falar daquele mentiroso contumaz, que mente tanto, e que ele começa a acreditar nas próprias mentiras? É mais ou menos assim. Quando nós vivemos uma vida religiosa, olhamos as regras e cumprimos tudo aquilo ali. Vocês lembram do jovem rico? O jovem rico era outro, que disse que cumpria todos os mandamentos. E aí Jesus fala para ele: então uma coisa te falta para alcançar a vida eterna. Vende tudo que tu tens e segue-me. E ele foi embora triste, porque era rico, não queria se desfazer. Vejam esse jovem, qual é o exemplo que ele nos traz? Ele cumpria várias coisas, várias regras, mas o principal e primeiro mandamento ele não cumpria. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas. A riqueza tinha um lugar no coração dele maior. Ele viu em Jesus algo, chamou ele de mestre, mas não foi capaz de abrir mão das riquezas para seguir Jesus. Então, muitas vezes, o religioso, né, e cá entre nós, é fácil aqueles que têm mais tempo de caminhada vir aqui, a gente sabe como tem que adorar, às vezes levanta a mão, né, ou às vezes se ajoelha, ou às vezes a gente cita uma palavra, um versículo,
E a gente sabe, a gente consegue aprender, não é difícil a ter uma postura, né, de crente. Não é difícil, mas que o Senhor nos livre de querer aparecer para os outros. Que a nossa preocupação seja de agradar ao nosso Deus, de nos preocuparmos como Ele está nos enxergando, como Ele está nos vendo. E um exemplo bem claro de como o religioso se sente e dessa justiça própria, desse orgulho que ele tem, nós podemos ler lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Jesus, ele estava falando para aquelas pessoas que acreditavam em si mesmas. Olha para quem Jesus falava. E alguns que confiavam em sua própria justiça. Olha para quem que ele está falando. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, o religioso, de pé, orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Olha só, algumas versões dizem que esse fariseu orava de si para si mesmo. A oração dele não chegava a Deus. Ele era justo aos seus próprios olhos. Mas o publicano, ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não outro, o religioso, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Provérbios fala de uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Não há dúvidas de que o Senhor deseja que tenhamos a mesma postura do publicano, o mesmo coração sincero. A palavra diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. E Salmo 51, 17 diz: um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Amados, eu já estou concluindo. E diante de tudo isso, eu quero dizer a vocês que nós precisamos buscar uma vida verdadeira, sincera, honesta, transparente com o Senhor, sem que misturemos isso a qualquer anseio de reconhecimento ou uma mera vida de aparência. Temos que tratar com seriedade a questão da religiosidade, pois ela, como nós vimos, nos afasta de Deus e nos impede de nos arrependermos e, consequentemente, provoca em nós um esfriamento espiritual, fazendo com que percamos o primeiro amor e deixemos de amar a Deus
de todo o nosso coração. Queria convidar a vocês a ficarem de pé para orarmos. Lá em Joel 2, 12 e 13, o profeta diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, e eu creio que Ele está falando conosco nessa manhã: voltem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o vosso coração, não as vossas vestes. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes apenas. Voltem-se para o Senhor, para o Deus, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Outras versões diz que ele é grande beneficência e se arrepende do mal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo sonde os nossos corações e nos revele como temos vivido e nos ajude a caminhar de acordo com a vontade de Deus, amando de todo o nosso coração e distante de uma vida religiosa. Precisamos disso, meus queridos, para cumprir o nosso chamado, que tanto ouvimos durante o retiro. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu queria, Pai, nessa manhã, pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. E como igreja, nós queremos clamar a Ti nessa manhã. Afasta de nós todo espírito de aparência. Afasta de nós toda religiosidade. Tua palavra diz que aquele pouco ama, pouco é perdoado. E se nós não nos arrependemos, Senhor, nós não Te amamos, ó Senhor. Nós não somos perdoados. Afasta de nós, Senhor. Sonda o nosso coração. Queremos voltar à essência, queremos voltar ao primeiro amor. Queremos nos render completamente a Ti, chegar diante do Senhor sem reservas, sem formalidades e derramarmos sinceramente o nosso coração. Ó Deus, quebranta os nossos corações. Nos humilhamos perante a poderosa mão do Senhor. Nos arrependemos diante dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, queremos nos entregar a Ti completamente. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Em nome de Jesus.